A partir de agora, você acompanha o programa Informe-se Bem com Karina Cato, aqui na Rádio Cultura e Portal RC1. Olá, boa tarde para você, tudo bem? Semana começando segundona e hoje nós vamos falar sobre saúde. Você sente um desconforto aparentemente simples, como dor de cabeça, nariz entupido, garganta raspando, e aí já toma um medicamento e caso não resolva, só aí procura uma ajuda profissional, vai até o médico. De acordo com o médico otorrinolaringologista Dr. Helder Fernandes de Aguiar, essa é uma situação bastante comum e que ele vê quase todos os dias no consultório. E o problema é que a automedicação pode trazer diversos problemas. E no Informe-se Bem de hoje, ele fala sobre isso. Olá, de volta aqui para comentar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, que é a automedicação. Provavelmente, eu não tenho essa estatística com certeza absoluta, mas 70% das pessoas que eu atendo no consultório chega já tendo tomado algum medicamento. Ou o medicamento que ele está acostumado a tomar, ou porque um amigo tomou por um processo semelhante e foi bom, ou porque a mãe mandou, ou porque o filho mandou, sempre tem alguma orientação. Quando você vai fazer uma automedicação, você esquece que tem algumas coisas extremamente importantes que tem que ser levado em conta. Os medicamentos, além de eles serem contraindicados para algumas doenças, eles podem interagir com algum outro medicamento que você toma, ou ele pode inibir a ação de um outro medicamento que você toma. Vou dar um exemplo simples. A azitromicina, tão falada e tão tomada no período de Covid, ela corta o efeito de anticoncepcional. Isso é uma coisa que pouca gente sabe e pouca gente tomou esse cuidado. Outros medicamentos, por exemplo, é muito comum o paciente chegar no consultório querendo uma injeção de cortisona, porque o benefício que essa injeção dá para uma dor, para um processo inflamatório, mesmo para um processo infeccioso, o benefício é muito grande, ela alivia rapidamente os sintomas. Só que, por exemplo, uma criança não pode fazer uso disso de uma maneira sistemática, porque ela atrapalha o desenvolvimento. Ela atua na cartilagem do crescimento, atua no osso. O diabético, esse medicamento está totalmente contraindicado. Lógico que sempre tem o custo-benefício. Você tem quadros que você atende, mesmo numa diabetes leve, que você tem que calcular o custo-benefício e acaba usando a cortisona, mas normalmente você não deve usar. Idosos com osteoporose, então são coisas que você tem que tomar muito cuidado. Nessa época agora que vai começar, quando parar esse clima de tempestades diárias, nós vamos passar por um período de seca. Vão vir as doenças respiratórias. Com ela, o uso dos descongestionantes. Você sabia que uma pessoa que tem, por exemplo, um prolapso de válvula mitral, uma pessoa que tem uma arritmia, mesmo uma pessoa que tem uma hipertensão, não pode ir com descongestionante? Um simples descongestionante, um antigripal que você compra numa farmácia, pode provocar um estrago em você que você não imagina. Então, todos os medicamentos que terminam em D, esse D normalmente é de derivado de adrenalina. E a pessoa hipertensa, a pessoa que tem arritmia, a pessoa que tem um ataque cardíaco, um aumento dos batimentos cardíacos, essa pessoa não pode usar um medicamento desse, quase que em hipótese alguma, porque ela pode ter umas complicações sérias. Você imagina, você tem um coração com uma arritmia que está batendo no ritmo incoordenado e você toma um derivado de adrenalina. Você vai ter uma aceleração disso aí, a consequência pode ser fatal. Então, por exemplo, um outro exemplo, você vai tomar um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório para a pessoa que tem um distúrbio gastrointestinal, tem uma gastrite, tem uma colite, tem uma doença de Crohn, tem uma diverticulite. Um anti-inflamatório não hormonal, o anti-inflamatório hormonal é a cortisona. O anti-inflamatório não hormonal está contraindicado. Você vai provocar um verdadeiro estrago no seu estômago, no seu intestino. Você pode ter uma diarreia sanguinolenta,
você pode ter uma alteração da mucosa. Então, um medicamento que é muito bom para o seu vizinho pode ser até bom para você. A questão é se você pode tomar ou não. E além disso, os casos são parecidos, mas não são iguais. Cada um reage ao medicamento de uma maneira diferente. A gente vê comumente. Eu vou atender aqui um paciente com uma infecção de garganta, eu uso um antibiótico X, é uma beleza. Tá? Por outra pessoa, eu uso o mesmo antibiótico, já não dá certo. A própria pessoa fala, doutor, esse antibiótico para mim não funciona bem. Só que aí você toma um antibiótico 1, 2 dias e normalmente, como a venda agora é restrita, você tem um antibiótico que sobrou na sua casa. Aí já tem uma outra coisa errada. Se você prescreve um antibiótico, normalmente a caixa é o tratamento. Se sobrou, é porque você tomou errado. Você tomou por um tempo insuficiente. E você vai tomar 1, 2 dias, o que você vai provocar? Você vai matar algumas bactérias, aí você vai parar. As bactérias não morreram, elas foram sensibilizadas, mas não morreram. Ela vai ter uma mutação e ela vai voltar com uma agressividade ainda maior. Esse antibiótico já não vai resolver e você tem que recorrer a um segundo antibiótico, normalmente, em questão de dias, de 2 para 3 dias. Então, a automedicação é extremamente perigosa. Tá? O ideal seria que nenhum medicamento fosse vendido sem a prescrição médica. Aí vem o outro e fala, doutor, mas tem a bula. A bula, na realidade, eu sempre digo isso para os meus pacientes. Se você tem juízo e lê bula, você não toma remédio nenhum. Porque a bula nada mais é do que a segurança do laboratório. Você pode ver que toda bula termina como? Em casos mais graves, pode levar à morte. O laboratório está fazendo aquilo ali para se proteger. Qualquer coisa que você venha a ter, se você vai em cima do laboratório, ele vai falar, mas estava escrito lá. Então, a bula, você tem que ter em mente o seguinte, a bula pode te nortear. Tá? Agora, quando você vai no médico que ele prescreve, você tem que acreditar nele. Às vezes a gente prescreve alguma coisa e fala, doutor, mas o remédio que está escrito lá, na bula fala que eu posso ter uma dor na unha. A bula fala mesmo. Aí você vem aqui e eu falo, olha, eu tenho 40 anos de formado, eu uso isso há 40 anos, eu nunca tive esse tipo de queixo. Significa que não pode ter? Não, mas significa que a possibilidade de ter é muito pequena. Esse assunto eu acho muito sério, eu acho muito importante. Espero que isso seja fique gravado na memória e na consciência de todos vocês. Mais uma vez, convidando para que nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem. Você viu e ouviu o Dr. Helder Fernandes de Aguiar, que participa todas as semanas aqui do Informe-se Bem, falando sobre a automedicação e os problemas causados por este hábito. Espero que este conteúdo te ajude, te desejo uma excelente semana e amanhã estou de volta aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1 a partir da 1h. Eu te espero. Um grande beijo para você e até lá. Tchau. O Informe-se Bem de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais notícias aqui na Rádio Cultura Regional e no portal RC1.